Agora sim, com as minhas Mateusetes aí aparecendo no vídeo. Muito bem, sejam bem-vindos, YouTube, a mais um estudo do Círculo de Estudos Espiritismo e Arte, aqui na Casa Espírita Leon Denis. Já lembrando, para você não se esquecer, lembrar de não esquecer de nos seguir, de comentar, de compartilhar esse vídeo, de curtir esse vídeo, de ver esse vídeo, de rever esse vídeo e rever os vídeos passados para ver o link que tem na descrição dos vídeos de Leon Denis. Ah, que fofolete! Olha só, depois disso aí você não vai lá ver, não vai fazer tudo isso que a gente pediu? Poxa, não dá! Não dá! Não dá! Para poder você, se você quiser participar conosco, vai ter um link lá nesses vídeos do Leon Denis, para você participar aqui com a gente todas as segundas-feiras, 21 horas, participar desse maravilhoso estudo, só com gente bonita, linda, maravilhosa, ok? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo e vamos começar com a presença de Mike Dias, chegando aí agora neste momento tão glorioso. Muito bom! A gente parou na pergunta 168. Os espíritos desencarnados cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível para os homens? E aí temos a resposta. Temos de convir que todas as expressões de arte na Terra representam traços da espiritualidade, muitas vezes estranhos à vida do planeta. Através dessa realidade, podereis reconhecer que a arte, em qualquer de suas formas puras, constitui objeto de atenção carinhosa dos invisíveis, com possibilidades outras que os artistas do mundo estão muito longe de imaginar. No além, é como se com o seu concurso que se reformam os sentimentos mais impiedosos, predisposto às entidades infelizes às experiências expiatórias e purificadoras. E é crescendo nos seus domínios de perfeição e de beleza que a alma envolve para Deus, enriquecendo-se nas suas sublimes maravilhas. Muito bom, a gente já tinha lido lá muito em Leon Denis essa característica, né? Leon Denis deixa bem claro que a arte no mundo espiritual, ela de fato é uma arte melhorada daqui, né? Então, na verdade, o caminho é o inverso, né? A arte daqui é uma arte piorada do mundo espiritual, né? E no mundo espiritual, na verdade, aqui não somente é uma arte piorada no mundo espiritual, como também no mundo espiritual, a forma com que se faz a arte, ela é muito mais etérea, ela é muito mais, entre aspas, para quem sabe manipular a energia, muito mais simples e muito mais potente do que a arte aqui. Eles dizem que a arte no mundo espiritual, na verdade aqui na Terra, né, é uma arte que ela é presa, né? Como se fosse presa, né? Como se a arte não conseguisse atingir o seu potencial máximo aqui dentro da Terra, por conta das coisas materiais que existem aqui na Terra. E um bom exemplo disso, que na verdade eu não sei se eles falam, ou se eu deduzir, né? Ah, não, eles falam mesmo. Que para se fazer uma arte tão sublime como a música, que eles falam que é a arte mais sublime entre as artes, né? Você precisa de dar pancadas em coisas para que
se possa obter um som, se possa obter uma música, né? Então, por exemplo, o piano, que é para quem não sabe, é um instrumento percussivo mesmo, né? De percussão, porque quando você toca a tecla, essa tecla, ela bate numa corda, e aí a partir disso a corda ela consegue é, ela consegue emitir o som, né? E então você consegue a partir disso emitindo esse som com pancadas perceber o quanto rude a gente ainda é, né? Isso se dá em outras coisas, né? Na bateria, você bater na corda do violão. Então todas essas questões a tinta em si, né, as cores, né, a mistura, o pincel, tudo isso são questões materiais que, entre aspas, limita um pouco essa questão da arte. No mundo espiritual não existe essas coisas materiais, então, logo, tudo é muito mais fluido, tudo é muito mais, entre aspas, fácil, né, de se ter no mundo, de se fazer a arte no mundo espiritual. É verdade. Inclusive, aí eles falam como a própria música é uma manifestação do sentimento, né? Tanto é que a gente não usa, eles não usam os instrumentos, mas eles usam fluido ao redor deles para transmitir o sentimento junto com esse fluido para alcançar a pessoa, né? Como lá não tem som, é pelo fluido cósmico universal que passa. E aí tem cor, tem tudo mais. Imagina a beleza que deve ser isso, né, cara? E a gente passou um tempão tentando entender como é que seria essa onda e como essa onda tem cor, né? Porque é muito complexo estudar as ondas. Parece super simples, mas não é. E aí eu adorei essa parte ali do final que ele fala que a arte ela serve como instrumento de resgate, né, de purificação, experiência expiatória e de purificação, de novo. Eu acho que é muito importante porque assim, querendo ou não, a arte ela vai no fundo do sentimento, né? Então, a partir do momento em que ela indo ao fundo do sentimento, ela permite com que a gente enxergue o que a gente tem sentido diante das situações, das experiências, né? É muito daquela coisa de perceber quanto a gente se vê nas artes que acompanha, né? Nos livros que lê, na música que ouvimos. E aí, quando ela tem esse fim de purificação, esse fim de expiação, de expurgo, eu acho, né? Uma catarse jogando para fora aquilo que não é bom para ficar, eu acho ela mostra só o quanto é muito importante. Então, é necessário e essencial que a gente defenda em todos os níveis a arte, mesmo aquela que a gente considere, não é tão boa, mas parar para pensar qual que é a utilidade da arte. Tem várias. Uma delas é a purificação do sentimento. Como é que purifica? Quando a gente entra em contato com sentimentos que não estão fazendo tão bem para a gente começa a purificar eles, porque eles permitem o autoconhecimento, permitem as emoções, na verdade, permitem o autoconhecimento, permitem a evolução, né? O amadurecimento. Ele até fala, né? Reforma dos sentimentos impiedosos. Eu acho que é sobre isso, sabe? Jogar para fora, às vezes, uma raiva descontrolada, um medo descontrolado, essas coisas. E aí eu achei muito lindo, cara. Eu achei muito lindo. Imagine como a arte deve ser usada no umbral para resgatar as pessoas, por exemplo, né? Só pegando um exemplo pequeno, entre aspas. Ou nas colônias, eu acho que lá no Memórias de Suicídio eu nunca li, mas contam que tem o Camilo Dias, é Camilo Dias ou é Castelo Branco? Camilo Castelo Branco, que ele se matou, ele fica numa colônia lá, que recupera esses espíritos que foram por suicídio. E lá eles entram em contato com a música e outras formas de arte para ajudar nesse reequilíbrio de sentimentos. Acho isso muito lindo, cara, lindo mesmo. A arte tem esse poder, né, de poder. É como se fosse uma linguagem universal, né, cara? Então, você consegue atingir as pessoas ou os espíritos, né? Então, por exemplo, quando a gente utiliza algumas músicas bem específicas nos shows da Unsom, né?
ela tem uma característica de poder fazer um papel, entre aspas, de choque anafilático, né? Entre aspas, né, na verdade. Que é a questão... Na verdade, o choque anafilático é uma função parecida com o que eu estou falando, né? O choque anafilático é aquela questão do espírito entrar no corpo para ele poder sentir né? Não sei se é choque anafilático. Depois eu vou ver Seria tipo uma Choque passividade no anímico. meio do show? Não, não, não. É choque Ah, anímico, tá. isso. É choque Choque anímico. anímico. Anafilático é Anafilático é outra parada. musculação, não é não? De quando você tem alergia, né? O anafilático. O choque anímico, tá, gente? Obrigado. Choque anímico, que é quando o espírito ele entra no corpo e ele percebe-se como novamente dentro de um corpo e tal, etc. Né? Então, ele toma um choque e aí ele, a partir disso, o dialogador consegue conversar com ele. Da mesma forma, tem uma mesma função parecida a arte, né? Quando a gente utiliza alguns tipos de arte que tem umas vibrações mais exatamente que causam essa catarse, que causa esses sentimentos, essas reflexões maiores, a gente consegue sintonizar chegar, na verdade, numa sintonia menor para que esses espíritos que estão no umbral consigam ouvir esse tipo de instrumento. E aí consigam ser levadas aos poucos, né? Na própria música, ser levadas nesse tom de reflexão para um tom mais alegre que a própria música pode trazer, ou na própria sintonia que eles entraram agora no show, a gente consegue ir carregando eles de acordo com que as músicas do show vão dando uma melhorada, dando uma amenizada, e eles conseguem refletir a partir daquilo, né? Então, é muito, muito legal isso, muito importante para a gente saber o quão a gente pode salvar muitos espíritos e ajudar, na verdade, né? Salvar não, salvar é uma palavra muito forte, mas pode ajudar muitos espíritos nesse processo, né? Eu achei maneira essa primeira parte aqui, que ele fala que todas as expressões de arte na Terra representam traços de espiritualidade. Todas, todas as expressões de arte. Isso é uma coisa interessante, porque se a gente pensa, até as expressões de arte que não pretendem ter nada a ver com espiritualidade, né? Elas acabam tendo a ligação muito forte por conta da intuição, principalmente. Então, é uma coisa legal para a gente perceber de que, tipo, mesmo que a gente esteja fazendo arte que não seja necessariamente relacionada à espiritualidade, que talvez não esteja, não tenha a espiritualidade como o tema central, a nossa espiritualização ela é muito importante para que a gente consiga fazer uma arte da Acho que travou. melhor maneira possível. Mas qualquer tipo de arte. Acho que eu travei, né? Mas pode continuar aí, Gatão, voltou. Não, pode deixar. A internet tá bem ruim. Mas agora eu fiquei curioso o que você ia falar. Onde que eu travei? Eu travei tudo? Vocês não ouviram o que eu falei? Foi no meio da fala. Foi no meio da fala. Você estava falando até Ah, aquelas que não pretendem ser espirituais ou ter tá. relação. Então aí acaba que a gente precisa se espiritualizar para a gente conseguir produzir a arte, independente de qual seja a arte, a manifestação, qual que seja o tema dessa arte, todo ele passa muito pelo nosso processo de espiritualização. Então isso é legal porque isso vai valer para qualquer um, em qualquer área, em qualquer momento. E eu travei de novo. Ah, não travei não. O Gabriel tava bem quietinho, ele tava bem parado. Aí eu achei que eu tinha travado, mas era só isso. Show, show, show. Muito legal. Pode, desce um pouquinho aí, Gatão.
Isso, obrigado, E Gatão. só uma coisinha dentro disso, eu achei interessante porque... Não, pode deixar aí. Porque eu achei muito bacana a forma como foi dito, o Bruno trouxe, porque, querendo ou não, né, o Espiritismo ele traz maneira de a gente compreender que a espiritualidade ela é parte da nossa vida, querendo ou não, a gente que ela faça. Então, todo mundo, de certa maneira, tem isso intuitivamente, porque vem de lá, volta para lá, vem de lá, volta para lá, até acabar aceitando isso dentro de si, né? Que a vida espiritual, ela permeia a vida material, é inseparável, são só dimensões da mesma vida. Então, era isso que eu queria acrescentar. Eu acho que dentro disso a gente pode aprender a aceitar mais rápido, né? E começar a usar isso a nosso favor. Eu só queria falar também. Eu tinha um negócio para falar, mas eu não falava porque senão ia ficar demais, né? Mas não, quando ele fala a questão de toda a arte espiritualizada, a gente volta para aquela questão, daquele conceito de arte específica, né? Que é a arte do belo e do bom, né? Que é tudo ligado a Deus. Então, tá tudo ligado a essa verdade que é essa verdade superior, né? Então, acho que me veio muito essa questão também da arte, a arte como belo e como bom, né? Naquele conceito mor que ele fala, né? Que o Leon Denis fala. Então, faz todo sentido ser essa questão da toda a arte ser espiritualizada exatamente por isso. Pergunta 169. A emotividade deve ser disciplinada? Qualquer expressão emotiva deve ser disciplinada pela fé, porquanto a sua expansão livre na base das incompreensões do mundo pode fazer-se acompanhar de graves consequências. Gatão, desce um pouquinho para mim, fazendo um favor. Ah, já foi? Aqui Caraca. já foi, já. Ah, moleque, caraca. Isso Com aí essa, é... pode falar, Gabriel. com essa resposta daí, eu só lembrei do Emmanuel, né? Que aí fala, você vai precisar só de três coisas: disciplina, disciplina e a outra disciplina. Mas se a gente parar para pensar perguntando da emotividade, se ela deve ser disciplinada, acho que no sentido de que do quanto que deve ser ensinada e trabalhada, né? E para ter cuidado até que ele termine aí, pode fazer se acompanhar de graves consequências. Então, para evitar, né, no caso da emotividade que ele estava falando, essas consequências, essa parte aí ruim. Então, acho que para mostrar que as coisas tem coisas que são um equilíbrio, né? Então, é bom ter essa parte da emotividade de trabalhar isso, mas também saber trabalhar de uma maneira, né, racional, uma maneira que também não vai te afetar e nem o outro. Então, acho interessante essa parte da disciplina, como que deve trabalhar. Muito massa. Eu estava Ah, pensando aqui a importância da fé, né, cara? Porque a gente vive falando, eles vivem falando de fé. E aí, será que a gente realmente entende a profundidade que a fé tem? Saca? Isso que me veio à mente. Será que a gente entende realmente entende a importância da fé? Acho que é muito por aí, né? Porque eles usam a fé como uma luz que ilumina na escuridão, trazem a fé como essa potência divina que habita na gente, também traz a fé como aquilo que disciplina as nossas expressões emotivas. Então, talvez eu partindo do princípio de uma fé raciocinada, como a gente tem falado vários estudos, acho que tem muito a ver com a ideia de, a partir do momento que a fé ela se firma no coração, quando a gente compreende as coisas de fato um pouco mais pela lógica espiritual, compreende Deus mais pela lógica da justiça, do amor, pelo nosso próprio jeito, né, pelas nossas experiências, pelos experimentos que a gente faz através da mediunidade, a gente começa a entender. Então, pegando exemplo, então a vida não acaba.
Se a vida não acaba, há motivos para eu não ter desespero diante da morte, que é um processo do corpo físico. Saca? Eu imagino muito que ele traga nesse sentido, sabe? A fé como disciplina, porque a fé esclarecendo, sendo uma fé sadia, esclarecendo, né, as coisas para a gente começa a compreender um pouquinho mais, e aí essa expressão emotiva se equilibra, né? Então aí talvez fique um pouco mais fácil. Eu falo talvez não, fica um pouco mais fácil. Realmente a fé é bem compreendida no coração. A lidar com as dificuldades da própria existência. Não abrir mão, não ser indiferente à vida material, mas lidar com elas, que entende que elas são passageiras, né? Lembra um pouco do ponto de vista do Evangelho, quando o Espírito fala lá para a gente que o ponto de vista que a doutrina vem ensinar para a gente é o espiritualizado, um ponto espiritualizado que amplia a visão da matéria, e ela passa a ser um caminho, e não o fim em si mesmo. Eu acho que talvez seja nesse sentido que a fé seja a disciplina da emoção, porque ele até fala, né, se ela tiver uma expansão livre, sem uma disciplina, dentro das incompreensões que a gente tem na vida, né, por conta do nosso estado evolutivo, é natural isso. A gente pode ter graves consequências. Ele não fala, não pode ter expressão emotiva. Ele fala, toma cuidado. Como você está buscando equilibrar essa sua expressão emotiva? Eu acho que isso é ótimo, tem muito a ver com reforma íntima, com autoconhecimento, e a fé como esse instrumento de fato, que produz na gente isso. Cara, importante mesmo. A gente ter tinindo assim, né? Inclusive a questão do orar e vigiar tem tudo a ver, né? A questão da você ter fé e tal. Tá sempre disposto a, a estar sintonizado e tal, ter a fé de que aquilo realmente pode te fazer bem. Enfim, 170. Com tantas qualidades superiores para o bem. Jordão, um abraço, meu amigo. Vou falar com a galera aqui depois da proposta lá, e depois te falo. Um abraço. Uhul. Valeu, abraço, gente. Valeu. Com tantas qualidades superiores para o bem, pode o artista de gênio transformar-se em instrumento do mal? O homem genial é como uma inteligência que houvesse atingido as mais perfeitas condições de técnica realizadora. Essa aquisição, porém, não o exime da necessidade de progredir moralmente, iluminando a fonte do coração, em vista que numerosas organizações geniais não haverem alcançado a culminância de sentimentos. É que temos contemplado muitas vezes no mundo os talentos mais nobres encarcerados em tremendas obsessões, ou anulados em desafios dolorosos, porquanto, acima de todas as conquistas propriamente materiais, a criatura deve colocar a fé como o eterno ideal divino. Interessante que a fé entra aí novamente como fonte primordial para que se o artista ele possa se burilar, né? E possa seguir seu trabalho de uma forma positiva. Isso é muito interessante, né? E a gente pode tomar como exemplo vários artistas geniais mesmo que pecaram em muitas questões ou em algumas questões, né? E eu acho que, em principal, acho que a gente devia mostrar muito esse lado, é que eles eram humanos como nós, né? Da mesma forma que os apóstolos também eram humanos como nós, né? Só que ele tinha uma questão intelectual muito avançada para a nossa época, né? Então, assim, um outro exemplo também muito legal, né? Que a gente pode tomar como gênio, assim, né? Mas não sei se as pessoas falam muito sobre isso, sim, com a palavra gênio mesmo, né? São os exilados de Capela, né? Eles eram
extremamente inteligentes em algumas questões intelectuais, mas algumas questões morais eles eram, né? Putz, as pessoas ainda não fazem ideia como os egípcios conseguiram construir aquelas pirâmides de uma forma tão que pudesse durar até os tempos atuais mas mesmo assim eles tinham uma política de escravidão, tinham uma política de sacrifício, né? E outras questões, né? Relacionadas ao material muito complexas assim, né? E muito mundanas mesmo. Então, assim, era bem contraditória essa questão. Acho um bom exemplo, né? Essa questão dos egípcios, né? Para a gente poder citar aqui como para poder falar essa questão dos gênios, né? Como uma questão a ser vencida moralmente falando. Nossa, Maria abriu a câmera, agora tem que falar, hein, Maria? Ai, Jesus. Gatão, desce um pouquinho pra gente, por favor. Eu acho que a Maria tá tentando falar, mas vocês estão ouvindo Ah, ela? mesmo? É, Oh, eu meu acho que ela tá Deus. tentando falar, mas eu não tô conseguindo ouvir, não. Puxa, Maria. Manda aqui no chat que depois a gente manda aqui, se você quiser, ou se você conseguir falar. Parece que eu não tô Antes de ir conseguindo. para a próxima pergunta, aí, e antes da Maria dar a parte dela, também que você falou, Matheus, aí eu também fiz lembrar, por exemplo, dos gregos, assim, lá onde se desenvolveu principalmente a filosofia, né, que a gente pensa, exemplos como casos da linhagem, né, o Sócrates, Platão e Aristóteles. É até irônico, porque, tipo, por que tinha bastante filósofo lá e conseguiram desenvolver o pensamento? Uma base, assim, tipo, que eu sempre fico lembrando, assim, pelo que eu já sei, é de que, por exemplo, eles tinham tempo livre, porque escravos lá que eram de guerra ou contra dívidas eram responsáveis pelos trabalhos manuais, assim, então, da agricultura, tudo. E as mulheres, elas ficavam responsáveis pela questão de casa e educação das crianças, assim. Então, os filósofos, que tipo, na maioria a gente vê como homens que não eram escravos, assim, era, não era a maioria da população, e tipo, tinham tempo livre para pensar e desenvolver o seu pensamento. Não também deixando de lado, porque não tenho ideia de quanto eram evoluídos, seja moralmente, intelectualmente. Eu não tenho essa informação. Mas um fator que tipo, a gente vê pela história é que tinha um tempo livre. Então, para ver como que é, não é que nem da gente, que nem hoje, por exemplo, a gente sentar aqui e colocar o nosso pensamento, buscar refletir, ou também no encontro da Gênesis, que o Jordão, a Maria e o Ricardo participam, que a gente faz a mesma coisa, a gente lê a Gênesis, para, reflete, às vezes até tem um tempo que está longe, mas está colocando o pensamento em movimento, assim. Então, a gente até parece que estranha, né? Porque a gente acaba, acho que, associando nós, seres humanos, que a pessoa vem com a evolução intelectual e logo tem que vir com a moral. Mas não necessariamente é assim, né? Acho que, dando um outro exemplo, assim, no caso do Hitler, que tipo, a gente acaba sempre pegando de exemplo, ele tinha, pelo que eu sei, uma facilidade, no caso, para falar, no caso dos discursos, assim, quando ele vai falar, agora não lembro o nome como que dessa área, mas quando ele ia falar, de saber como que ia falar, também tinha essa facilidade da arte, por exemplo, né, porque ele foi tentar fazer escola de arte e não conseguiu, mas também tinha essa parte daí, então, não necessariamente, né, o intelectual acompanha junto com o moral. Aí a gente acaba até estranhando nossos irmãos, a gente pensa, nossa, como assim, tipo,
é tão desenvolvida assim, mas só que moralmente ainda não chegou a esse ponto. Sim, sim. Tem vários exemplos aí que você deu realmente que só confirmam o quanto é necessário a gente pensar muito sobre a nossa parte intelectual, né? E trabalhar ela sempre a asinha, né? Se fala a asa da, da, da moral e a asa da inteligência, né? Para que as duas você não possa voar torto, é preciso que você esteja sempre atento às duas asas, né? Muito interessante. 171. De modo geral, todos os homens terão de buscar os valores artísticos para a personalidade? Sim, através de suas vidas numerosas, a alma humana buscará a aquisição desses patrimônios. Portanto, é justo que as criaturas terrenas possam levar da sua escola de provações e burilamento, que é o planeta, todas as experiências e valores suscetíveis de seres encontrados nas lutas da esfera material. Terão de buscar. Beijo, Mike. Até mais. Buscar os valores artísticos para a personalidade. Interessante isso, né? Porque ele fala valores artísticos, né? E não valores terrenos, né? Isso que é o mais interessante, achei para mim. Porque se fosse valores terrenos, eu até entenderia, né? Mas apesar que valores artísticos também tem a ver com valores terrenos, né? Mas eu achei legal é que isso pressupõe que todo mundo um dia, em sua eternidade, vai se tornar um artista, né? Não me surpreende tanto assim, mas me surpreende um pouco. Não me surpreende tanto porque, se a gente for pensar o artista como uma forma mais generalizada, aquela forma mais de uma forma, aquela forma de ideal, de artista do belo e do bom, aí a gente consegue pensar assim, né, todos como artistas. Mas se a gente for pensar de uma forma mais humana hoje, a gente eu fico até surpreso e feliz de saber que todos um dia serão artistas, né? Mexerão com arte, conseguirão fazer a sua arte, seja aqui no mundo físico ou no mundo espiritual. Muito legal isso. Muito, muito, muito legal. Achei muito bacana. E não só da arte, mas de tudo. Porque ele fala aqui, ó, é justo que as criaturas terrenas possam levar a sua escola de provações e burilamento todas as experiências e valores. Então, o, um espírito que tiver passado por tudo, ele vai ser artista, ele vai ser cientista, ele vai ser filósofo, ele vai ser tudo. Então, todas as experiências que a gente tem, assim, isso vai demorar, né? Porque a gente hoje tem as nossas facilidades e tem coisas que a gente tem dificuldade, mas um dia a gente vai ter tudo. Isso é interessante. Será que vocês estão me ouvindo agora? Então? Que bom. Então, para essa questão, eu acho que é até uma. A gente tem visto isso, né? Que essas novas gerações, existe mais uma sensibilidade maior para a questão da arte, no sentido de que até na educação formal, né, nas escolas, eles estão dando mais incentivo à música, não é? A musicalização e a arte de um modo geral. Então, eu acredito que isso é bem, né, uma tendência que vai realmente acontecer, essa sensibilização da criatura humana, ela vem para ficar, né? Ela está em progresso. Cada dia que passa, né? Graças a Deus. E senão, ai, ai.
Se agora a gente já está chamando os ET para vir para cá, para poder colonizar a gente, imagina se a gente não evoluir, se tivesse essa perspectiva progressista. Vamos lá, a 172. Baixa um pouquinho para a gente aí, Gatão, fazendo favor. Existem, de fato, uma arte antiga e uma arte moderna? A arte envolve com os homens e representado a contemplação espiritual de quantos a exteriorizam. Será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio de seus expositores. A arte, pois, será sempre uma só, na sua riqueza de motivos, dentro da espiritualidade infinita. Ponderamos, contudo, que se existem hoje grandes números de talentos com a preocupação excessiva de originalidade, dando curso a expressões mais extravagantes de primitismo, esses são os cortejadores irrequietos da glória mundana, que, mais destinados da arte legítima, nada mais conseguem que refletir a perturbação dos tempos que passam, apoiando o domínio transitório da futilidade e da força. Eles, porém, passarão como passam todas as situações incertas de um cataclismo, como zangões de sagrada colmeia da beleza divina, que, em vez de espiritualizarem a natureza, buscam deprimi-la com as suas concepções extravagantes e doentias. Tem mais para baixo? Acabou? Acabou o capítulo, né? Aham. Poxa, conseguimos acabar esse capítulo. 3 aulas já. Pô, velho, essa música, essa última parte me lembrou uma música chamada Maré, ou não, O Mar, de Cartas de Bordeaux. Que o mar é um pouco disso, né? Tipo assim, não importa, cara, ele vai levar tudo que vem pela frente quando ele tem que levar, sabe? Então, essas pessoas que hoje fazem esse tipo de arte, né? Ou então que estão nesse tipo de situação, assim, querendo atrasar o progresso, né? Pelo menos foi na minha visão que eu vi isso, né? Poxa, eles vão ser levados pela essa onda de bondade, de progressismo, de pessoas que a própria Maria acabou falando aí um pouco, né? As pessoas estão reencarnando de uma forma muito diferente hoje. Tem pensamento, eu estava vendo uma questão no Fantástico, se não me engano, que uma porcentagem significativa de jovens já procuram, né, saber sobre política, já procuram entender sobre política e tem perspectivas políticas diferentes desses que estão postos hoje aí no poder, né? Eles têm perspectiva de igualdade, de fraternidade mesmo e de democracia dentro do cenário político. Isso é muito interessante, porque os jovens, né, serão o futuro de amanhã, né? Serão as pessoas que irão governar o nosso país, né? Eu falo com os nossos professores lá que a gente não sei se a gente vai conseguir pegar essa fase melhorzinha assim, né? A gente, tô falando eu, né, que eu sou mais velhinho agora, então assim, não sei se eu vou conseguir pegar essa evolução política e moral assim, mais, né, que a gente vê assim, a gente vê mais motivos, chegar uma época, né, que a gente vê mais motivos em ter esperança do que uma época de hoje, que a gente vê mais motivos em ter desesperança do que esperança, né? Mas acho que eu, como espírita, né, e o espiritismo como uma doutrina progressista, né, uma religião progressista, a gente não pode deixar de acreditar
de que, assim como ele acabou de falar no texto aí, né, essas coisas irão passar. E Chico Xavier já falava isso, né? Tudo passa, tudo passa, tudo, tudo. Seja aquela alegria que você está momentaneamente, ela vai passar. Né? E você tem que saber lidar com isso depois. Como a tristeza e a dor que você está passando neste momento também irá passar, né? A gente tem que saber disso. Quando a gente está na Terra, a gente vive esse instante aqui. E esse instante ele é passageiro, né? Ele é assim mesmo. Ele é um instante mesmo, um momento. E ele vai passar para que no futuro algo possa postergar e possa prevalecer, né? Que é a evolução. E é importante a gente também tentar se policiar para a gente não ser passado, para a gente não ser isso que vai passar. Porque se a gente acredita e a gente tem esperança de que as coisas vão passar e de que as coisas vão melhorar, a gente só vai vivenciar essa melhora quando a gente melhorar. Então, se a gente está hoje preocupado com essas coisas, de expressões extravagantes, de primitividade, da glória mundana, se a gente hoje está preocupado com isso, a gente precisa tentar fazer aquilo que ele falou na outra pergunta aqui, de tentar disciplinar as nossas expressões emotivas por meio da fé, para a gente conseguir não ser aquilo que vai passar, mas ser aquilo que vem depois do que vai passar. Para a gente poder vivenciar aquilo que hoje a gente espera viver em algum momento. Verdade, a gente também tem que ser esse agente de mudança, né? Temos que fazer a nossa parte, trabalhar para que as coisas melhorem, para que esse progresso chegue, e não ficar magicamente esperando que alguém venha e faça o trabalho, né? Esse trabalho é de todos nós, né? Temos que colocar as mãos na massa mesmo e trabalhar, não é? Trabalhar no bem, trabalhar para que as coisas melhorem. Agora, eu queria ter feito um comentário, era na questão 170, que eu acho que é muito apropriado até nessa questão, né? De que às vezes a gente se preocupa excessivamente com a perfeita instrumentalização, né? Muitas vezes a gente se preocupa somente em conhecer, somente em... É isso mesmo, Bruninho, essa questão aí. Como ele coloca, né, de que esse gênio, essa pessoa que está no mais alto grau da intelectualidade, não é, que já se aperfeiçoou tecnicamente, que já conhece tudo de espiritismo, né, que já conhece tudo de evangelho só na teoria, né, mas que não traz isso para o coração, né? Porque é aí a grande diferença, né? Trazer isso, trazer todo esse enriquecimento, né? Para o progresso moral, né? Para a reforma moral, para se reformar moralmente. Trazer todas essas fontes de iluminação para o coração, né? Porque isso aí é o que vai garantir que a gente esteja realmente conectado, né? Com essas forças do bem e com esses ventos da mudança que vão arrastar tudo, né? Como o Baiano falou, né? Como um mar que vai passar e a Terra ela tem um tempo dela de evoluir, né? Como tudo evolui, então ela vai acontecer. E para que a gente seja esse agente da mudança e que faça essa diferença, a gente tem que trazer toda essa intelectualidade, todo esse conhecimento para o coração, para a partir daí, né? Se aperfeiçoando moralmente e transferir para as nossas ações, né? Agir no bem, agir tocado por essas boas vibrações e energias. Sim, acho que a gente devia parar para pensar, né, sobre essas questões mesmo, assim, sabe? O quanto a mudança está em mim e no outro, né? O quanto eu faço diferença nas minhas atitudes, né? E quanto essas atitudes podem modificar o outro, né? Tipo
um fluxo, né? Que vai e vem, né? Se eu tomo atitude, a atitude muda o mundo, e o mundo muda as pessoas, que as pessoas me mudam, e eu mudo novamente, e aí vai, né, um ciclo sem fim. A gente tem que parar para pensar nisso. Parar de pensar assim, só na próxima reencarnação. Não, essa questão é só para a próxima reencarnação. Muito coisa espírita, né? Só na próxima reencarnação. Mas aí na próxima reencarnação ele posterga de novo, né? Não, só na próxima reencarnação. Isso aí não dá para eu fazer agora, não. Mas é isso aí. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Muita gente caladinha. O estudo hoje foi menorzinho, mas foi produtivo. A gente conseguiu acabar o capítulo. Foi bom. Então, vamos fazer a nossa oração, para a gente poder... Depois tem um recadinho para vocês aí. Beleza? Vamos fazer a nossa oração. E assim, Senhor, agradecidos estamos por cada momento aqui vivido, por cada palavra lida, por cada reflexão feita, por cada inspiração que a gente se abriu a ter, por cada coisa que a espiritualidade nos ofereceu neste momento, seja a oportunidade de estar em grupo, seja a oportunidade de estar lendo sobre o Espiritismo, seja a oportunidade de a Casa Espírita Cristã abrir essa porta para nós, o Espiritismo abrir essa porta para nós, para que, assim como falamos hoje, possamos ser o agente de mudança que vai fazer com que o mundo seja, nem que seja 1% melhor, porque de porcentagem em porcentagem a gente vai conseguindo melhorar ele e vai conseguindo surfar nessa onda, desse mar que é o progresso, que é a evolução. Esteja conosco e permaneça, assim como com todos aqueles que não puderam estar aqui ou que tiveram que sair mais cedo ou por algumas questões. Muito obrigado e que assim possa ser. É esse o YouTube. Um abraço. Até a próxima. Tchau.